Bem, só lembrando, todos nós sabemos que o solo ele é produto do intemperismo de uma rocha. Essa rocha submetida a chuva, vento e variações de temperatura sazonais ou diárias, ela vai se fragmentando. E à medida que vai se fragmentando, vai produzindo partículas de tamanho diferente. Assim, um solo mais velho, que ficou durante muito tempo sujeito a esses intemperismos, ele vai produzir partículas de tamanho diferentes ao longo do seu perfil. Geralmente, na camada mais externa, nós temos a camada orgânica, que não tem origem mineral. Geralmente, nessas regiões da camada orgânica e dessa área que encontra-se com partículas menores, é onde o sistema radicular tenta se estabelecer. Quanto menor a partícula, mais bem formado este solo. Porém, nestas regiões de partícula pequena, a água não fica assim tão bem disponível para a planta. Mas vamos ver, ela cresce neste local, mas dependendo da combinação das partículas que estejam aqui, ou seja, da matriz do solo, haverá uma maior ou menor quantidade de disponibilidade de água para a planta. O solo ele é constituído de partículas de diferentes tamanhos. Aqui nós temos a chamada granulação do solo, que vai desde o matacão, que são partículas com mais de 25 centímetros de diâmetro, até argila, que são partículas com 2 micrômetros. Menores do que isso ainda são as partículas de matéria orgânica que nós chamamos de colóide. Um solo muito orgânico, ele retém muita água para si e não para a planta. Quanto menor a partícula, mais água é retida para ela, menos fica disponível para a planta. Por isso, é necessário que, quando se prepara o solo, poder misturar partículas de tamanhos diferentes para permitir uma melhor disponibilidade de água para a planta durante todas as fases do seu crescimento. De modo geral, um solo bem formado, em termos médios, ele contém 20 a 30% de ar, 20 a 30% de água disponível para a planta, 45% de partículas e os elementos minerais e 5% de partícula orgânica. Geralmente a camada orgânica fica na superfície do solo e, através de sua decomposição, ela vai penetrando na parte mineral no solo, dando uma coloração mais escura a este solo. No solo, nós vamos ter a água. Imagine um solo seco, começa a chover. A primeira água que chega no solo é a chamada água de adsorção. É aquela que vai se ligar às partículas do solo devido à presença de cargas elétricas na superfície dessa partícula. Esta água, uma vez presa a estas partículas, ela fica indisponível para as plantas. Após as partículas do solo estiverem todas dissolvidas, a água vai então começar a preencher o espaço existente entre essas partículas. Esse espaço são os chamados capilares do solo. O tamanho e a quantidade destes capilares depende da matriz do solo, ou seja, da quantidade de partículas de tamanho diferentes misturadas. Essa é que é a água que fica disponível para a planta. É esta água que o sistema radicular é capaz de absorver. A capacidade de campo é um termo que indica a saturação de todos os capilares. Esse é o momento mais favorável para a absorção de água pela planta,
porque é nesse momento que ela precisa desenvolver menor potencial para que a água possa entrar com a maior facilidade. O solo inundado ele ocorre quando a água se acumula acima da superfície deste. Nesse caso, ocorre prejuízo à difusão de oxigênio para as raízes. Porém, existem algumas espécies nativas e melhoradas geneticamente que já são adaptáveis a essas situações. Um outro dado interessante em relação à água do solo é o chamado ponto de murcha permanente. Este ponto corresponde a um determinado valor de potencial hídrico do solo, que uma vez que o solo atinja esse valor, não permite mais a recuperação da planta, mesmo que se adicione a este solo água, levando inclusive ele a capacidade de campo. É uma situação em que a planta já se desidratou tanto que não há mais quantidade, não tem mais metabolismo celular. E aí, mesmo que ela apenas fisicamente recupere a água, seus sistemas metabólicos já se encontram completamente comprometidos.